Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Luiz e neste vídeo nós vamos fazer um companion para o nosso jogador. Vai ser uma fadinha ou um bichinho, enfim. É um companheirozinho que fica seguindo ele e que também nós vamos usar para mais tarde atacar. Ele vai atacar junto com esse companion, beleza? Todo projeto, conforme ele vai evoluindo, nós precisamos tomar algumas decisões de design do código. E uma decisão que eu tomei, é bem simples, é renomear a scene do personagem para um nome mais genérico. Porque essa scene representa a movimentação no estilo de plataforma que nós podemos usar depois para outros personagens. Então tem gravidade, tem como pular, esse tipo de coisa. E eu decidi que eu vou colocar um nome um pouco mais genérico. Eu vou vir aqui primeiro e vou renomear esse nó raiz, né, dessa scene, e vou colocar o nome movimento plataforma. E sempre que a gente precisar de um movimento plataforma, a gente vem e herda dessa scene. Mudei o nome aqui, eu vou salvar e vou procurar ela aqui. Personagem.tsn é o nome da scene, tá? Eu vou tirar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Com o botão direito você clica, renomear, movimento, plataforma, é o nome que eu vou colocar. Certo? E a scene já está renomeada, mas tem também o script, que está aqui, personagem.gd. Clica com o botão direito, renomear, movimento, plataforma, renomear e pronto. Foi só isso mesmo, uma coisa simples, só para renomear para uma forma mais genérica. Agora é o seguinte, vem aqui no script do movimento plataforma, você vai lembrar daquela função que nós estamos usando, que é a função aproximar. Nós vamos precisar dela também para fazer a movimentação desse nosso companion, que vai se movimentar de uma forma meio flutuante. Não vai ter gravidade, não vai ter pulo e nada assim. Ele vai flutuar e poder andar para qualquer direção, absolutamente. E nós precisamos dessa função disponível globalmente. Para isso, nós vamos usar singleton. Singleton é quando você pega um objeto e deixa ele disponível para todas as situações do seu projeto. A qualquer momento, qualquer objeto do seu projeto pode usar esse outro objeto, que é um singleton. E faz ele uma vez só. Em vez de criar essa função aqui, recriar ela, né, em todas as vezes que a gente precisar dela num node, a gente cria ela uma vez só dentro de um singleton. No Godot, o singleton vai ser um nó que vai estar disponível o tempo todo para a gente. E para isso nós vamos usar uma função chamada autoload. Rapidamente, esses comentários aqui são da versão do GitHub. Eu tento deixar ele muito bem comentado no link que está abaixo, tá? Que tem todos os projetos dessa série. Inclusive, se você gosta disso ou não, eu gostaria de saber a sua opinião embaixo. Se você acha que polui, se você acha que é informativo, que é bom. Eu tenho deixado esses comentários aqui porque eu imagino que seja bom, que seja mais fácil, né, de entender o que está acontecendo no código. Certo, agora para criar nosso singleton, para criar nosso nó disponível globalmente, nós vamos primeiro criar um script que vai estar junto com esse nó. Tá chovendo, eu espero que não esteja saindo o barulho da chuva no microfone, mas se tiver, dessa vez é assim mesmo. Mas vamos continuar. O nosso singleton, como eu disse, vai ser um script. Vem aqui no inspetor, não precisa estar nada específico selecionado. Clica nesse arquivinho mais aqui, procura por GD Script, clica 2 vezes e vai estar criado o script. Ele, por enquanto, está sem nome nenhum e a primeira coisa que nós precisamos fazer é dar um extends node, para o Godot saber que ele é um nó, para carregar esse script junto com um nó, tá bom? E agora nós vamos salvar esse script. Vem aqui no nome dele, que está só um asterisco, clica com o botão direito, salvar como. Eu vou salvar aqui na raiz do projeto mesmo, com o nome global.gd. Esse script global vai estar disponível, então qualquer informação que a gente precisar o tempo todo, sei lá, vidas do jogador, que é uma coisa que vai ter que persistir apesar da mudança de cena, por exemplo. A gente pode colocar num script como esse, que é global. E agora vamos copiar aqui a nossa função aproximar. Eu vou copiar junto com o comentário e vou colocar aqui dentro. Agora vamos adicionar o autoload desse nó. Vem aqui em projeto, configurações do projeto, autoload, ou seja, carregar automaticamente. Vamos procurar por ele clicando aqui nesses 2 pontinhos e global.gd. Agora o nome que você quer que esse nó tenha depois de carregado, eu vou deixar global mesmo e clicar em adicionar. Pronto, agora sempre que for carregado uma scene, vai carregar esse nó global automaticamente. E como que nós vamos obtê-lo? Porque nós vamos precisar pegar esse nó para poder usar a função aproximar aqui no movimento plataforma. Então vem aqui, eu vou criar aqui, vou comentar obtém nó global definido pelo script global.gd. onReady var global igual a getNode. A gente vai pegar desde o começo, root, tem até no autocomplete aqui, /root /global. Na hierarquia de nós do Godot, tem um primeiro nó que você não mexe nele, você não vê ele, que se chama root. Então, do 0 /root / os nós que você já criou.
Então é assim que funciona. Por isso que eu tenho que dar /root e aí /global, porque o autoload vai carregar esse global imediatamente com o filho do root. E vai ser, eu acredito que vai ser irmão desse nó root que nós criamos, que é diferente, tá? É um nó diferente. Desse nó root que nós criamos aqui. E por isso vai estar disponível globalmente, para todo mundo. Agora eu tenho um nó global aqui, eu posso usar, no lugar das funções aproximar, global.aproximar. Chamar o método aproximar pertencente ao nó global e aqui também, ponto aproximar. Vamos testar para ver se está tudo funcionando. Algo deu errado, vamos ver aqui. Eu esqueci. Quando a gente mudou o nome do script para movimento plataforma.gd, a gente tem que mudar também onde ele estende aqui. Ele estende personagem.gd, mas agora ele estende movimento plataforma.gd. Agora sim deve funcionar normalmente. Era disso que nós precisávamos. Significa que o nó global já está funcionando com a função aproximar aqui. Agora vamos criar uma scene para servir como base do movimento do nosso companion. Vai ser um movimento flutuante e esse vai ser o nome que eu vou dar para scene. Vou criar uma scene vazia, colocar um nó como raiz, que vai ser o Kinematic Body 2D. Vou renomear para movimento flutuante. Vou colocar um nó Collision Shape 2D como filho e vou criar um shape circular aqui. Vou ativar o Snap de Pixel, vou diminuir o tamanho para mais ou menos desse tamanho aqui e vou dar Ctrl S para salvar a scene. Aqui em personagens eu vou salvar vou salvar nessa pasta mesmo aqui do lado de movimento plataforma. A scene está pronta. Aqui no Collision Shape eu vou deixar o Disabled ativado, ou seja, a colisão está desativada, ele não vai colidir fixamente. Isso aqui depois a gente deixa ativo quando precisar. Só temporariamente mesmo. Agora vamos criar um script. Clica com o botão direito em movimento flutuante, adicionar script. Vou adicionar aqui mesmo, movimento flutuante.gd, na pasta personagens, criar. Vou tirar aqui todos os comentários. E esse movimento flutuante vai ser muito parecido com o movimento horizontal que nós fizemos para o personagem, para o movimento plataforma. Só que em vez de lidar apenas com o movimento horizontal, nós vamos lidar também com o vertical. Nós vamos lidar com o movimento para todas as direções, como se fosse um jogo top-down, porque ele está flutuando, ele pode ir para qualquer direção livremente. Então, as variáveis aqui que eu vou criar agora vão ser parecidas, tá? Eu vou dar export var aceleração, vou colocar como 00 por enquanto. 00 não, eu vou colocar 3000 já, para ficar como base. Var velocidade máxima atual, que eu vou colocar 0.0. Var velocidade alvo, que eu vou colocar como 00. Var velocidade atual, que vai ser um vector 2. E var direção entrada, que vai ser um vector 2. E nós vamos precisar pegar a variável global. Então, vou colocar um ready global igual a getNode /root /global. Esqueci do var aqui, um ready var global igual a getNode /root /global. A função ready nós não vamos precisar para esse script por enquanto. E aqui é importante colocar physics process e não apenas process. Certo? Bem semelhante com o script do movimento horizontal, nós vamos verificar se existe alguma entrada, se ele está tentando ir para algum lugar. E dessa vez nós não vamos verificar apenas em X, vamos verificar toda direção entrada, para ver se ele não é vazio. E nós vamos precisar também do var direção último movimento, que vai ser um vector 2 também. E aqui nós vamos colocar que a direção último movimento igual a direção entrada. Agora que a gente verificou se a direção entrada está aí, nós vamos verificar se a velocidade alvo for diferente da velocidade máxima atual. Nós vamos tornar a velocidade alvo a velocidade máxima atual. Mas só se for diferente, se não, deixa igual mesmo. E se não, se ele não estiver fazendo nenhuma entrada, se não estiver tentando se mexer para nenhum lugar, a gente sabe que a velocidade alvo é 0. Afinal de contas, ele não está querendo ir para lugar nenhum, ele está querendo parar, então. Agora nós vamos calcular a variação. Var variação vai ser um vector 2. Por quê? A variação vai ser diferente em x e em y. Nós estamos tratando de um movimento em 2D para qualquer direção. Aqui vai um pouco de álgebra linear. Ok? Eu vou tentar explicar o melhor que eu puder, mas tem que entender um pouco de álgebra linear para ver por que eu estou fazendo dessa forma. Então vamos lá. A variação vai ter uma componente em x e uma componente em y. A variação.x vai ser igual a aceleração vezes a direção entrada.x vezes delta. Essa vai ser a variação da velocidade. E a variação em y vai ser a mesma coisa, só que em y.
Então vamos mudar aqui para y e aqui para y. Eu não estou colocando desaceleração porque a gente vai usar o mesmo valor de aceleração mesmo para quando ele estiver aumentando ou diminuindo a velocidade. Depois, se precisar, a gente coloca velocidades diferentes aqui, mas isso aqui vai simplificar um pouco e não vai dar nenhum problema nesse script. E agora nós precisamos usar a função aproximar para calcular a velocidade atual. E a velocidade atual é um vetor 2, a gente também vai ter que calcular em x e em y. Velocidade atual.x vai ser global.aproximar. Vamos usar a função aproximar. O valor atual da velocidade atual.x é velocidade atual.x. O valor alvo é velocidade alvo, só que mais do que isso, vezes direção do último movimento.x. E vai ser pela variação .x. E para y, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que para y. Aqui vai ser y, y, y e y. Agora que nós temos a velocidade atual, só precisamos dar um move and slide pela velocidade atual. Aqui eu digitei errado, variação, coloquei varicão, é variação. Teoricamente está pronto aqui, se eu não tiver feito nenhum erro de digitação, nem nada assim. Vamos agora criar o nó filho desse. Vou vir aqui em cena, nova cena herdada. Tá chovendo bastante lá fora, então acho que vai sair um pouquinho de chuva aqui no áudio, tá? Vamos herdar a cena movimento flutuante.tscn. Vou mudar o nome para arma. Vou vir aqui no 2D da arma e vou vir em recursos, imagens. Aqui eu vou importar uma nova imagem, tá? Pronto, importei. Essa imagem arma.png está disponível no GitHub, que está o link logo abaixo. Vou colocar essa imagem como filha da arma. Vou colocar aqui como sprite. Vou selecioná-la, vir importar e desativar o filtro para ficar normal. Aqui vou garantir que ela está com transform 00. Vou deixar ela por trás da colisão. E estou olhando aqui que a colisão está um pouco grande. Em vez de mudar aqui, eu vou mudar no movimento flutuante o tamanho da colisão. Diminuir assim. E agora está do tamanho que eu quero aqui a colisão. Vou salvar com Ctrl S, criando uma pasta chamada arma, que vai ser um personagem novo. Arma.tscn. Está criado aqui a arma, eu vou vir em root e vou adicionar um nó aqui. Clico em root, clica aqui e eu vou adicionar um personagem uma arma.tscn. Com W eu posso mover, se eu apertar W. Vou colocar mais ou menos aqui em cima do jogador mesmo, a arma. Voltar na arma e ele está com o script do movimento flutuante. Vamos tirar esse script, remover o script, adicionar um novo script. Vou adicionar na mesma pasta, com o mesmo nome. Tirar aqui todos os comentários. E o extends, a gente vai colocar res, personagens, movimento flutuante.gd, que dele dá extends nele. Vamos dar F5 só para ver se está funcionando, se não tem nenhum erro bobo. Tá funcionando, a arma está sendo desenhada ali. Physics Process, e por enquanto nós não vamos precisar do ready, vou deletá-lo. E agora nós vamos fazer com que a arma siga o jogador. Para isso nós vamos precisar do nó do jogador para poder pegar a posição dele. onReady var jogador. Para fazer isso nós vamos pegar o nó pi da arma e dentro do nó pi nós vamos rodar getNode e pegar o nó jogador, que deve funcionar normal. Sim, parece que está funcionando. Agora com o nó jogador nós vamos pegar a posição dele e fazer um vetor que vai da arma e fazer um vetor que vai da arma até o jogador. Então coloquei var vetor igual a da arma até o jogador, então vai ser jogador.getPosition menos getPosition, que é a posição da arma. Tá chovendo bastante mesmo, né? Espero que isso não incomode aí. Infelizmente eu tô podendo gravar agora só. Então vamos lá. Direção, que vai ser a direção que esse vetor está apontando, então vai ser um vetor unitário que está na mesma direção dele. Para isso nós temos um método do Vector 2D que chama normalized, que vai pegar um vetor unitário. E var distância. A distância vai ser a norma do vetor. Então eu vou ter que pegar o vetor.length, que é o tamanho dele. O tamanho desse vetor para a gente pegar exatamente a distância de um ponto para o outro. No caso, a distância da arma até o jogador. E vou colocar que a direção entrada vai ser igual à direção. Por enquanto eu vou deixar assim só para ver se está funcionando. No caso, tem alguma coisa errada. Aqui na variação, coloca a direção do último movimento, em vez de direção entrada. Também porque se ele não tiver dado nenhuma entrada, ainda vai ter a variação da desaceleração normal, na mesma direção. E também algo muito importante que eu havia esquecido.
A gente quer esse direção de movimento aqui apenas para dar a proporção, apenas para dar a parcela da aceleração que vai ser aplicada em x. E esse aqui também apenas para dar a parcela da aceleração que vai ser aplicada em y. Por isso nós precisamos do valor absoluto dele. Por isso você coloca abs aqui, para pegar o valor absoluto. Abs é uma função que está disponível globalmente aqui no GDScript para você pegar o valor absoluto, ou seja, se é negativo, transforma em positivo, se é positivo, continua positivo, é o mesmo que o módulo. E agora, para ele andar, a gente precisa definir a velocidade máxima atual. Eu vou deixar aqui com um padrão, 500, vamos supor assim, né, para ele poder... Porque senão ele não anda mesmo, eu tinha esquecido disso. Da F5, ele está andando em direção ao jogador, rapidinho até, né? Você pode ver que ele não freia. Qual que é o problema dele? Ele está indo até o ponto do jogador, mas ele não tem nada que vai diminuindo a sua velocidade conforme ele chega no ponto. Quando ele chega no ponto, ele está numa velocidade rápida e continua nessa velocidade. Então nós precisamos de algo que indique que ele chegou. Para isso, vou fazer uma linha aqui, um teste, if distância for menor do que a velocidade atual, ponto length, vezes delta mais 1. Nesse caso, direção vai ser igual a vector 2. Vamos zerar a direção. Isso significa que quando ele chegar, ele para. Viu que quando ele chega, ele para, mas às vezes ele não chega perto o suficiente. Na verdade, o que eu quero é que a velocidade dele máxima seja maior quando ele está longe e menor quando ele está perto, para dar uma sensação de que ele está realmente indo para lá e quando ele está chegando ele pode ir mais devagar. Então eu vou modificar aqui, eu deixei esse print de direção entrada para poder debugar antes, mas eu vou modificar aqui que a velocidade máxima atual ela vai ser pole. Pole é uma função que vai fazer a potência de um número pelo outro, distância por 1.5. E vou colocar aqui mais 50. Aqui é tudo número mágico, digamos assim. Eu testei alguns números para deixar dessa forma. Da F5 para testar. Veja só como está agora o comportamento. Bem legal, né? Veja bem, ele vai e quando chega perto ele para certinho. Na posição do jogador. Para deixar um pouco melhor, eu aumentei a aceleração aqui para 5.000. Vamos ver 4.000 como é que fica o movimento. Fica bacana já. Ok, eu deixei 4.000, significa que ele vai chegar na velocidade máxima mais rápido. Perfeito, agora a gente precisa adicionar um pouco de variação, porque ele sempre está indo para o meio do jogador e vai ficar ali no meio do jogador parado. Eu quero que ele fique num movimento circular legal. E aqui eu vou eu preciso agradecer ao programador misterioso, que é um amigo meu, que eu não sei se ele quer ser identificado, então vou chamá-lo assim de programador misterioso. Ele sabe que é ele, então quando ele ver o vídeo ele vai saber que eu perguntei assim, eu estava com essa dúvida, né, de como fazer esse movimento em volta do jogador de uma forma legal, e ele rapidamente veio com uma função interessante que eu vou só copiar a função dele aqui, que vai ser na hora de definir o ponto para o qual ele quer ir. Esse ponto não é necessariamente a posição do jogador, mas vai começar como sendo a posição do jogador. Então vou colocar ponto aqui. Esse ponto vai ser a posição do jogador mais vector 2, mais um vetor que vai fazer essa variação. Essa variação vai ser o seguinte, cosseno de global.tempo, para a gente pegar um tempo, né? Vezes 2, vezes 20, em x, né? E em y vai ser seno, sim, global.tempo vezes 1.4, vezes 10, menos 20. Eu vou explicar aqui cada uma dessas partes, tá? Posição do jogador é para iniciar nela. O menos 20 é só para a gente deixar a posição base, o centro desse movimento, um pouco para cima, para ele não ficar indo para o pé do jogador nem nada assim, ficar mais na altura da cabeça do jogador. E esses multiplicadores aqui, 2, 20, 1.4 e 10, são multiplicadores para dar um peso para esse seno, esse cosseno mesmo, para dar uma variação, para ele ficar meio caótico, meio... não vai ficar aleatório, mas para ficar mais variável o movimento, não ficar em círculos, ele vai ficar em elipses, como se fosse um infinito, e isso vai ter uma variação ainda. Então esses pesos aqui você pode mudar para alguns outros que você querer. Para alguns outros que você quiser, beleza? Aqui no global.gd nós vamos criar uma variável chamada tempo e vou fazer o func process delta e tempo vai ser igual a tempo mais delta. É uma variável global que vai definir quanto tempo se passou desde que o jogo começou. Então com essa variável aqui nós podemos usá-la aqui, global.tempo, para calcular esse ponto novo. F5. E agora ele se movimenta dessa forma assim.
em volta do jogador, como se fosse mesmo um companion ali do lado. Vamos jogar aqui para ver. Parece que está tudo funcionando muito bem. Esse é o movimento do nosso companion, já está certo. Vai ficar dessa forma aqui. Isso é tudo, já está terminado o nosso movimento do companion. Deixe um comentário aqui do que você achou do vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau. Tem chuva mesmo. Vai ficar com a chuva aqui. Com certeza está saindo muita chuva nesse áudio. Ai, chuva. Logo hoje. Logo agora.